ampliar um pouquinho o que eu comentei a respeito dos transdutores, que seriam os fones, né, basicamente, e depois a gente vai ver o vibrador ósseo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, fone de inserção, aqui os plugs que a gente usa para adaptar o fone de inserção dentro do ouvido, aqui a borracha que eu comentei com vocês, que é aquela MX, que vai em volta do verdadeiro alto-falante que está aqui dentro. Aqui, o arco, né? O arco, né? E é exatamente neste lugar aqui que eu comentei com vocês que pode dar defeito. Que é quando este plug vermelhinho aqui, por exemplo, ele começa a ficar muito solto, frouxo, e ele escorrega do ponto de inserção completa. E aí ele traz um problema para fazer o exame. Uma outra coisa que a gente também pode encontrar como fonte de variabilidade é este protetor, né, de fones, que está aqui, vocês estão vendo aqui, que é o Audio Cup. Para que ele serve? Por que ele é bom? O Audio Cup ajuda muito a gente quando você vai trabalhar numa sala que a acústica é ruim, porque ele funciona como se eu tivesse um acoplador de uma caixa acústica, de uma cabine acústica na orelha do paciente, tá? Então, com ele eu tenho uma vedação maior, porque ele aperta muito, ele fica muito justo na orelha, tá? Então, você vai trabalhar numa empresa, você vai trabalhar num lugar onde a acústica não é boa, o tratamento acústico não é adequado, o Audio Cup funciona muito bem, ele trabalha a favor da gente, então ele ajuda bastante, tá? Então, vocês estão vendo aqui, fone de inserção, fone supraoral, a borracha preta que eu falei, a espuma preta, que é o MX, e o arco, que são fontes que a gente precisa medir cada vez que o equipamento vai fazer uma calibração. Outras fontes que a gente encontra são as caixas acústicas, né? Tá? Que elas podem, por conta de uma limitação de transmissão, elas podem gerar barulho, elas podem gerar reverberação, elas podem limitar a saída do audiômetro. Então, quando a gente vai comprar caixas, não é qualquer caixa que serve. Tem que entrar em contato com as empresas e ver qual é a especificação técnica que o teu equipamento precisa ter para aceitar aquele tipo de caixa. Uma outra situação que a gente tem são os equipamentos que fazem avaliação, são mini audiômetros. Esse aqui é um modelo de audiômetro pediátrico, em que no verso aqui, vocês estão vendo aqui, ele tem uma caixa acústica, tá? Ele permite emitir sinal, ruído, né? Tom puro e ruído. O tom puro é o warble, o ruído é ruído de banda larga, e ele permite também acender umas lâmpadas para poder estimular a criança a permanecer olhando. A gente tem aqui um outro fator de erro, que é o transdutor da vibração da via óssea, né? Então, aqui você tem um vibrador ósseo, e dependendo do modelo e dependendo da elasticidade desta arco aqui, ele pode transmitir melhor ou pior a informação para o ouvido. E aí também gerar um erro na audiometria. Né? Nós vamos ver isso melhor quando a gente discutir mais a via óssea. Outra fonte de variabilidade que a gente tem é o próprio paciente. O paciente está afim de fazer o exame? Ele veio motivado, ele veio interessado, ele veio porque ele sabe que ele precisa e que o que a gente vai fazer a partir daqui vai ser bom para ele? Ou ele veio porque todo mundo empurrou ele para fazer o exame, tá? Então, o fato da gente trabalhar com um paciente que não está motivado, muitas vezes gera um erro no exame, porque ele responde mal, responde com preguiça. A gente tem, por exemplo, uma situação muito real, quem trabalha em saúde do trabalhador vê muito isso, aquele operário que todo ano, aquele trabalhador que todo ano ele faz exame. Então, quando chega no dia dele fazer, ele fala, de novo, aquele exame chato, tem que estar naquela sala, levantando a mão, escutando esse barulhinho. E aí ele responde com má vontade. E isso muitas vezes pode gerar uma interpretação errada na hora que você vai fazer o gerenciamento, né?
Então, a motivação é um fator importante. Criança que às vezes vem fazer o exame e vem com a preocupação de, dependendo do resultado do exame, ele ter que fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, a criança fica fazendo assim, eu respondi direito? Eu fiz. Tá certo? É assim mesmo? É assim que eu tinha que falar? É assim que... E isso também é um excesso para o outro lado, né? Ele está motivado demais e isso acaba interferindo também no resultado. Compreensão das instruções. Entendeu o que você falou? Está claro para ele o que ele tem que fazer? Porque senão ele vai responder mal, vai responder errado e como resultado você vai ter um exame errado. Critério de julgamento. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vê em tudo. O que é muito pouco para o paciente? O que é muito para ele? O que é fraco demais? O que não é fraco? Tá? Porque às vezes eu digo para ele, ó, você vai ouvir um apito e você levanta para mim, a mão para mim, até que ele esteja bem fraquinho. O que é o bem fraquinho para ele? É quando ele ouve com certeza ou é quando ele ouve na incerteza? Tá? Então, esse conceito que a gente pede para o paciente, ele é muito importante. Tem um trabalho que foi feito pelo Michael Valente, em que ele mediu o limiar de desconforto do paciente. Então, ele pensa, dependendo da instrução e do estado de espírito do paciente, ele fez com o mesmo cara várias vezes, pelo mesmo sujeito, várias vezes os mesmos sujeitos, em horários diferentes. Um dia de manhã, quando ele saía, estava tranquilo, relaxado. Outro dia, quando ele estava no final do dia, estressado, nervoso, cansado. E ele observou que, dependendo do estado de espírito, do estado de cansaço e do interesse, o limiar de desconforto chegou a variar em 18 dB. É muito, hein? Pensem que você tem um sujeito que pode estar reclamando que está ouvindo muito forte, que está desconfortável a 100 hoje, e amanhã é 120. Como é que a gente regula a saída do aparelho se a gente não tem certeza de qual é o limiar de desconforto que ele tem? E a mesma coisa acontece com o limiar mínimo. Você pega um paciente que é detalhista, meticuloso, daqueles que consegue enxergar coisa que não tem. Quando você faz a avaliação de ser assim, você vai responder até o mínimo que você conseguiu ouvir, pode ser que ele responda até menos que o mínimo. Você pega um outro que é largadão, relaxado, sossegado, o mínimo dele pode estar 10 dB acima do limiar. Então, esse critério de julgamento é muito importante, porque a gente não sabe qual é o critério que o paciente está usando. Né? E a gente não sabe também qual é a base que ele está usando para responder. Outra questão que faz, e leva a essa interligadas aqui, é a questão da variação da detecção, né? Se eu faço um método de forte para o fraco, em geral, ele vai ouvir até intensidades menores do que se eu uso a medida contrária, se eu saio do silêncio para o som. Isso tem a ver com essa possibilidade de sensibilidade. A gente demora mais para detectar um estímulo quando ele não existia e ele começa a aparecer do que quando ele era forte e começa a desaparecer. O campo dinâmico da audição é maior. Tá? A outra questão é o efeito de aprendizagem, que é o que acontece muito na saúde do trabalho. Já fez tantas vezes que ele não dá muita bola para o exame e responde ao Deus dará. E com isso, ele acaba interferindo no resultado. A personalidade, né? Como eu disse antes, o paciente é uma pessoa detalhista, minuciosa, meticulosa, muito metódica. Pode ser que o limiar dela seja diferente daquele outro sujeito que tem uma personalidade menos detalhista, né? Questões relacionadas à atenção, né? A gente hoje tem, principalmente em criança, muito distúrbio de atenção. Né? É tanta coisa para responder que eles não dão conta de responder de uma só. E essa atenção acaba gerando para o paciente e para esse sujeito uma resposta que muitas vezes a gente não confia, né? Já tive criança que faz o exame virando na cadeira, batendo nas coisas, mexendo embaixo, querendo descobrir o que tem em cima. Então,
O fato da criança não ficar atento, do paciente não ficar atento ao que está acontecendo na orelha dele, pode ser um viés importante de erro no exame. Ansiedade, né? Como eu falei da criança que vai fazer exame porque tem que ser operada. Ou do paciente que veio fazer o exame porque depois ele vai ser indicado a uma outra avaliação, ou vai por aparelho. Então, isto interfere na forma como ele responde. Conforto, né? A grande questão que a gente tem na cabine é, não pode ter barulho. Como fazer uma cabine que não pode ter barulho, ficar fresquinha, ficar confortável, quando a gente está passando uma fase de calor, como a gente tem passado aqui em São Paulo, pelo menos. A gente está vivendo períodos bem difíceis. Então, pensar num sistema de refrigeração da sala e quando você vai fazer as orientações, os contatos com o paciente, a porta ficando aberta, você tem a renovação do ar, né? Porque senão a cabine fica se transformando numa sauna e bastante desconfortável. Luz no rosto do paciente. Você põe uma lâmpada que fica bem no olho dele. Incomoda muito. Sempre que a gente está num lugar que a gente está desconfortável, a gente quer sair. E aí, tudo que eu tiver que fazer porque eu estou desconfortável, eu faço depressa. E faço mal feito, porque eu quero me livrar. Eu quero me mandar, né? Então, quando o paciente está numa situação desconfortável, uma cadeira ruim, uma sala quente, um ambiente úmido demais, uma iluminação pesada, ele provavelmente vai ter menos vontade de participar do teu exame. Ele vai querer fazer depressa para ficar livre e longo. Está cansado, né? Isso a gente vê muito em criança. Criança que vem fazer exame, por exemplo, no final da tarde, depois da escola. Às vezes a criança está dormindo sentada. E aí ela responde muito mal o exame. A mesma coisa acontece com o paciente. Acorda muito cedo, trabalha o dia inteiro, faz trabalho pesado, vem para a clínica no final da tarde, está esgotado, ele vai mal no exame, ele responde mal. Se está com gripe, se a orelha média pode estar alterada por conta da tuba, presença de cera, né? É sempre bom olhar o ouvido dos pacientes, mesmo que ele tenha saído agora há pouco do médico. Se ele foi no médico ontem e veio hoje para você, olha de novo. A gente tem histórias de pacientes que tiveram um corpo estranho no ouvido de um dia para o outro. Então, para evitar o risco de você ter um exame tecnicamente errado, porque tem um corpo estranho naquela orelha, olha de novo. Não custa, né? Não vai matar ninguém. Mudança temporária de linear. Esta é uma questão que a gente hoje precisa pensar muito. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, quando alguém perguntava, tem algum preparo para fazer avaliação audiológica, para fazer audiometria? Eu falava, não, tem nada. Não precisa fazer nada. Hoje eu me questiono se a gente não tem que falar que não pode estar usando fone de ouvido pelo menos 12 horas antes. Porque a gente vê na sala de espera, outro dia teve um relato de uma fono, de um grupo que eu participo, contando que o celular do paciente tocou durante o exame, ele estava dentro da cabine, ele parou o exame para atender o telefone. Então, esse vício de ficar com o ouvido ocupado 24 horas por dia com som, a gente está vendo geral, né? A gente está vendo em todos os lugares. E a gente tem feito alguns estudos que têm mostrado que essas pessoas estão usando o som em torno de 90, 95, 100 dB. E ouvem 4 horas, 8 horas, 5 horas, né? O tempo todo. Então, o paciente que vem fazer audiometria com você, ele no caminho, se ele pegou ônibus, metrô, veio de carro, ele vem com fone de ouvido. Ele fica na sala de espera com fone de ouvido. E a gente sabe, a gente tem visto isso com frequência, que a intensidade da música que ele está escutando dá para uma pessoa, a 1 metro de distância, dançar junto com ele. Então, se eu tenho esse nível de ruído durante 1 hora no ouvido dele, 2 horas, dependendo do São Paulo, é comum a pessoa demorar 2 horas para chegar em algum lugar. Pode produzir uma mudança temporária de linear.
e eu não vou saber disso, a não ser que eu faça o exame em repouso. Então, hoje, a gente tem que pensar se não seria uma orientação importante falar para os pacientes, quando vem fazer audiometria, fazerem repouso auditivo. Não é não escutar, porque não é impossível, isso é impossível. Mas é não usar o fone de ouvido, pelo menos 12 horas, desde o dia anterior. Para a gente garantir que a cóclea está tranquila, está descansada, não está hiperestimulada, não entrou em metabolismo alterado. E a gente daí não ter risco, tá? As perdas auditivas flutuantes também são outro problema que a gente precisa pensar, tá? Porque você tem pacientes que em alguns momentos estão ouvindo bem, e outros pacientes que em alguns outros momentos estão ouvindo mal. A gente teve uma experiência agora, esse mês, de um senhor que veio para a clínica, que disse que de manhã ele acorda ouvindo bem, na hora do almoço ele está ouvindo mal, e de noite piora mais um pouco. A única maneira da gente saber se isso acontece é fazer a audiometria dele várias vezes no dia, porque pode ser que seja uma sensação que ele tem. Pode ser um problema de orelha média que faz com que ele sinta o ouvido mais tampado ou menos tampado. Então, a gente não tem como controlar isso, né? Então, a forma seria, isso acontece, então vamos repetir o seu exame várias vezes. Vamos fazer de manhã, vamos fazer de tarde, vamos fazer de noite, para ver se realmente essa situação aparece. Uso de medicamentos, que é uma outra situação que a gente também não tem o hábito de questionar e que pode ser um fator que interfere e que produz erro. Medicamentos como, por exemplo, um relaxante muscular. O relaxante muscular, ele relaxa todos os músculos, inclusive o da orelha média. Então, você vai fazer reflexo acústico no paciente e ele não tem reflexo. Mas ele não tem reflexo, mesmo tendo limiares auditivos que permitiriam que ele fizesse isso. Acontece que ele toma uma medicação e faz com que a musculatura da orelha média fique relaxada. E aí, você não consegue responder. Então, é muito importante perguntar para o paciente que medicamentos ele toma, para que é que ele toma. Porque se é pressão alta, é para colesterol, é para diabetes, o efeito direto na orelha pode não ser tão grande. Mas se for para relaxamento muscular, para vasodilatador, ele pode ter um efeito indireto sobre a audição. Tem um texto que, se não me engano, está na pasta do Moodle, que é um trabalho publicado nos Estados Unidos sobre efeitos colaterais de medicamentos que não são considerados ototóxicos e que eles podem, por isso, produzir sensação de ouvido tampado, zumbido, tontura, tá? E que a gente não tem controle sobre eles, né? Tá? A Daniela está falando que ela fala da ausência do reflexo na frequência de 4.000. Na frequência de 4.000, ele é muito frequente, tanto que clinicamente não é considerado como um sinal importante, tá? A Jane está falando dos anticoncepcionais. Por quê? Porque mexe com os hormônios, tá? Então, você não tem... tudo que mexe com o metabolismo pode mexer com o ouvido, tá? Então, a gente não tem como controlar tudo isso, né? Mas a gente precisa saber que isso acontece e precisa perguntar para o paciente, e quando aparece um dado que não está conseguindo ser explicado pela análise dos exames entre si, é importante que a gente escreva uma anotação dizendo, olha, o paciente refere que esse sintoma que ele tem hoje apareceu depois que ele começou a tomar determinado medicamento. É muito comum o paciente ter zumbido ou tontura depois que começa a tomar algum medicamento. O medicamento é para dor no dedão do pé, mas afeta a circulação do ouvido, e aí ele tem um sintoma, tá? Aí ele vai procurar o otorrino
E quando ele chega no médico, ele fala assim, estou com zumbido e com tontura. O médico manda fazer os exames, mas não tem uma relação direta, não perguntou, não discutiu a relação disso com a medicação que ele está tomando. Então, é importante que a gente faça essa relação e estude isso, tá? Zumbido, né? Porque o zumbido ele pode ser periférico, pode ser central, pode ser por APM, pode ser por alteração de orelha média, tem várias causas para o zumbido. A gente tem as doenças neurológicas, né? Doenças degenerativas, que podem trazer também dificuldades para o paciente responder. A gente teve um caso lá na clínica de doença de Alzheimer, que a pessoa nem localização de som conseguia fazer, de tão alterado que estava já o quadro dela. Doenças psiquiátricas, né? Esquizofrênicos, eles têm mandado. Eu tenho uma amiga que está especializada em atender esse tipo de paciente. Então, vem pacientes com os quadros mais diferentes e mais difíceis, porque vem paciente que ouve vozes. Aí ele quer que você converse com a voz para poder fazer o exame, porque a voz não deixa ele fazer o exame. Então, como é que se lida com tudo isso, né? Como é que você, depois, no final, chega à conclusão de que esse paciente tem realmente um problema, né? Auditivo? É muito difícil. Algumas outras questões que também podem aparecer estão relacionadas ao colabamento do meato acústico externo, tá? E quando a gente trabalha com colabamento, você pode ter uma alteração de curva audiométrica, por exemplo, em frequência alta. Então, você tem um paciente que tem uma audição normal, ele não reclama de nada, ele não tem queixa nenhuma, e você faz audiometria, tem uma alteração nas frequências altas. Eu atendi uma vez umas crianças, e uma delas tinha uma perda, chegava a 50 dB em frequência alta. Eu falei, vamos dar uma olhada no que acontece com esse ouvido, vamos ver se não tem colabamento. Mexeu, a gente colocou uma oliva da imitância para impedir o colabamento do conduto, a audição voltou ao normal. Ô, Patrícia, se esse achado que você tem aí, você podia fazer essa pesquisa de conclusão de curso já em P300 e em pacientes psiquiátricos, vai, já tem uma ideia. Vamos trabalhar nessa ideia, que é uma ideia legal, viu? Porque são poucos estudos com pacientes psiquiátricos, né? E você está fazendo P300, isso é muito interessante, tá? Vamos já começar a pensar para frente. Daqui uns dias nós vamos discutir projeto, a gente já pode pensar nesse projeto para você. Ondas estacionárias. O que é uma onda estacionária? Uma onda estacionária é um fenômeno que acontece dentro do meato acústico externo, ele acontece para a onda sonora. Ele é um fenômeno que ele acontece quando as ondas estão em fases opostas. Tá? Eu tenho esse quadrinho aqui que dá para vocês visualizarem, onde está escrito AB e depois o A mais B, dá para vocês entenderem o que é isso. Aqui a gente tem uma onda A, depois tem uma onda B, e elas estão, se você olhar a figura, com os picos paralelos, né? Então, aqui na onda A é o mesmo pico que está embaixo. E a mesma coisa acontece nas ondas no pico negativo. No quadro seguinte, vocês veem que a onda está ao contrário, né? Quando uma está no pico positivo, a outra está no pico negativo. Quando as ondas estão nesta situação, os picos estão em fases opostas, a gente diz que ela gera uma onda estacionária, um fenômeno de obstrução, de destruição da onda. E o resultado é que não tem transmissão de sinal. Então, é muito comum, na frequência de 6.000 Hz, quando você tem uma diferença, um espaço, uma medida, em torno de 2,8 centímetros entre a abertura do fone e a membrana timpânica, você corre o risco de gerar essa onda estacionária. E aí, quando você faz audiometria, o sujeito tem assim, lineares é tudo 5, 5, 5, 5, quando chega em 6.000, ele vai para 30, por exemplo, ou 25. Você faz 8.000, ele volta para o 5. Você fala, oxe, esse sujeito já está com exposição a ruído. Não. Você pede para ele mexer no fone, ou você modifica a posição do fone e mede de novo, e você tem uma resposta normal.
A gente teve um estudo que a gente fez no mestrado com uma fonoaudióloga que trabalha com saúde do trabalhador, de 100 pacientes que ela avaliou, 87 apresentaram alteração em 6.000 Hz. Desses 87, quando a gente mexeu no fone, 80% deles a audiometria ficou normal. Ou seja, não era um problema de audição deles, era um problema da realização do exame. Então, quando a gente encontra esse resultado, eu tenho pedido do paciente mexer no fone. Porque daí, a hora que ele coloca o fone direito, ele mexe, ele tira, parece, do ponto que o fone está meio abafado e que gera, então, essa onda estacionada, tá? Então, sempre que você tem uma perda isolada em 6.000 Hz, que não tem explicação, mesmo que o sujeito esteja exposto a ruído, refaça o exame reposicionando o fone. E isso pode ter, por exemplo, dependendo da empresa, um critério de demissão, né? Ou de não admissional para um paciente, para uma pessoa. Uma outra questão importante são as respostas falsas. Paciente que fica no ritmo, paciente que responde até pelo que não tem, paciente que se recusa a responder, e a gente tem que ficar de olho nisso, né? Tem que ficar atento, porque é um risco de exame errado, tá? Patologia. Tem vários estudos que mostram que o paciente que tem problema de orelha média, ele tende a ser mais confuso para responder para o exame. Ele responde pior, tá? Então, eu preciso tomar cuidado com esse paciente, porque ele é um paciente inseguro. Eu falo que você pega um paciente com perda auditiva condutiva, você termina o exame dele e ele está sempre com uma cara confusa. Ele faz uma careta assim, acho que ouvi, acho que não ouvi. Enquanto que o paciente neurosensorial, ele tem certeza. Ele levanta a mão, ele abaixa a mão, ele tem segurança do que ele escuta. Uma outra questão importante também é a presença de corpo estranho, né? Que a gente já conversou agora há pouco. Rolha de cera é um deles. Principalmente no serviço público, onde isso tem mais chances de acontecer, o paciente passa pelo médico, até ele conseguir marcar o exame, muitas vezes falam 3 meses, 4 meses. Aí ele usa cotonete, ou ele tem uma tendência a uma produção exagerada de cera, e ele acaba produzindo uma rolha. Então, antes de fazer o exame de qualquer paciente, faça uma otoscopia de novo, tá? O paciente vem de geriatra, de neurologista, de psiquiatra, e não tem o hábito de fazer otoscopia, não tem a experiência que o otorrino tem. Então, às vezes, eles estão lá usando um otoscópio que a lâmpada já está amarelada, bateria fraca, e para eles está tudo igual. Manda fazer audiometria e a audiometria mostra, quando você faz a otoscopia, tem lá uma big de uma rolha de cera, tá? Então, antes de mais nada, sempre é importante que a gente faça otoscopia. Não tenham medo de falar a palavra otoscopia, tá? Porque tanto faz que é neatoscopia, inspeção da orelha externa, é tudo a mesma coisa, tá? Quem faz otoscopia para diagnóstico é o otorrino. Nós fazemos para saber se existe condição técnica para se fazer o exame. Dá para fazer, não tem purgação, não tem líquido, não tem corpo estranho, não tem rolha de cera, vamos fazer a biometria. Tem uma alteração, nós precisamos de uma assessoria do médico para ele fazer a parte dele, que é cuidar desse paciente da forma correta. Uma outra fonte de variabilidade tem a ver com as respostas do paciente, que são o falso positivo e o falso negativo, né? O falso positivo é aquele muito ansioso, que responde até sem ter som, e aquele que confunde com o zumbido, né? Ele acha que o zumbido dele tem a ver com o som que você está apresentando. Por isso que é importante, nesses casos, usar o estímulo pulsátil. O falso negativo é o paciente que finge uma perda de audição, né? Por N razões.
por simulador intencional, simulador não intencional, porque quer ganhar uma indenização, porque ele quer ser promovido para um outro cargo onde lá ninguém vai mandar ele embora, porque ele quer ganhar uma indenização da empresa, porque ele tem distúrbios emocionais, um autismo, um Asperger, em que o som para ele não é importante, não tem significado nenhum. Por problemas de atenção, né? Ele não presta atenção, ele está cansado, então, na medida que o som vai ser apresentado na orelha dele, dentro de um tempo ele desliga, apaga e não responde mais. Ou por hiperatividade, ele não aguenta ficar tanto tempo fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Outras fontes de variabilidade que a gente tem a ver com a gente, né? Nós somos um risco, tá? Então, o examinador é um risco. Se ele não presta atenção no que ele está fazendo, se ele não estabelece bem claro para o paciente qual é o critério de resposta que ele quer do paciente. Ah, o senhor levanta a mão quando escutar o apito. Ele fala, ele faço o quê então? Como é que é? Ah, toda vez que o senhor ouvir o apito, o senhor responde. Mas responde de que jeito? Levanta a mão, falo, o que eu faço? Eu não gosto de atender, eu não gosto de fazer audiometria. Por favor, muda de área. Né? A gente pede encarecidamente. Você não gosta de fazer exame? Por favor, não faça. Porque você, no fim, faz mal feito e você compromete a vida do paciente e a vida profissional de todos nós. Né? Tem gente que odeia atender criança. Então, não atende, porque é melhor não fazer do que fazer mal feito, que prejudica muita gente. Personalidade. Né? Tem gente que não tem paciência, tá? Tem gente que não gosta de fazer esse tipo de trabalho, está lá só porque ganha algum dinheiro no final do mês. Troca, né? Vai fazer o que gosta, né? Descubra dentro da fonoaudiologia uma área que você gosta. Porque tem tanta coisa bonita para ser feita e deixa para quem gosta fazer esse tipo de atuação, né? Então, pessoas que não têm muita paciência, muita flexibilidade, muita tolerância, que não tem paciência para ficar explicando, para esperar o paciente entender o que vai fazer. Você pega idoso é um problema. Idoso, você fala assim, como é que vai? Ele conta a vida dele inteira para mim, né? Então, você não pode deixar ele falar demais. E esse trabalho tem que ser feito por uma pessoa que tem uma certa habilidade no lidar com as pessoas, né? Que tipo de pistas você pode esperar num paciente que não responde de forma direta, né? Porque às vezes o paciente não olha para você, ou não levanta a mão, mas ele responde de uma outra maneira. O que eu posso esperar? Você pode mostrar para mim, por exemplo, que eu estou chegando perto do limiar, que eu estou chegando próximo do limiar de desconforto dele, ou que ele tem um desconforto mais baixo do que os outros, tá? Então, quando eu fico olhando para ele, eu consigo ver isso. Interpretação. É a interpretação dos resultados do exame, tá? A gente tem que entender que nós temos que interpretar todos do mesmo jeito, porque senão fica uma máquina de fazer maluco. Cada fonoaudiólogo interpreta o resultado do exame de uma maneira. Quem lê, pega 3 exames iguais, feitos por 3 profissionais diferentes, e fala, essa área aqui não dá para confiar, porque cada um está dizendo uma coisa. Então, é muito importante que a gente tenha uma forma comum de falar sobre isso. Para isso, a gente tem até um manual do Conselho, né? O Conselho Federal já tem esse manual, é só entrar no site e baixar esse manual para vocês lerem. Treinamento criterioso na área. Isso a gente já conversou antes, né? E responsabilidade na realização dos exames. Tá? É muito importante que a gente pense nisso, porque cada exame que a gente faz, nós estamos lidando com pessoas, com a vida das pessoas, com a qualidade de vida, com a comunicação, tá? E nós respondemos perante a lei pelos exames que a gente faz. Se eu faço um exame errado, eu sou responsável por esse exame, tá?
Então, eu não posso brincar de trabalhar. Eu tenho que entender que quando eu assino e carimbo o meu nome e o meu CRF, eu me responsabilizo perante a lei em relação àquele exame, tá? A gente já teve experiências aí em situações, e a gente teve aula com advogados, com promotores, que falam e chamam muita atenção sobre essa responsabilidade. Não é porque eu trabalho na clínica do doutor fulano de tal que o doutor é que resolve, vai pagar o pato por o meu erro. Eu é que vou pagar, tá? Eu sou responsável pelos meus exames, ninguém mais, tá bom? Outros fatores que também interferem na questão da perda auditiva têm a ver com a idade em que esse problema se instalou, a forma como ele está instalado, se é devagar, se é de repente, se é unilateral, tem a ver com o desenvolvimento cognitivo, né? Então, hoje a gente sabe que a perda auditiva no idoso, por exemplo, ela é um fator que pode concorrer para a aceleração de uma degeneração cognitiva, né? A vontade para fazer o exame, se ele já fez um treinamento antes, se ele entendeu bem o que você vai fazer, se ele tem outras condições ou déficits associados, qual é a demanda que esse paciente tem, né? Quanto ele quer fazer esse exame, o que ele busca quando ele veio fazer o exame. Eu quero um aparelho que faça eu ouvir tudo, né? Eu quero um aparelho que só me deixe ouvir música. Então, o que ele está procurando? Qual é a demanda que ele tem? Qual é o apoio que a família dá para este sujeito, né? Todo mundo é a favor, todo mundo é contra, ninguém participa de nada, ele está sozinho nessa chuva, como é que fica tudo isso, né? Então, agora eu vou parar essa aula e na outra semana a gente continua. Porque eu quero falar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar o curso, porque eu acho que vocês precisam entender a dinâmica do curso, né? Quando vocês se matricularam no curso de Educação à Distância, vocês viram que a gente chama ele de curso semipresencial. Por que é semipresencial? Porque em alguns momentos durante o curso vocês vão ter que vir para São Paulo, tá? Então, cada vez que termina um módulo, por exemplo, o módulo de audiologia, de avaliação audiológica, ele está programado para terminar em setembro, tá? Nós vamos até lá falando de todas as questões relacionadas à audiologia. Em seguida, a gente vai ter a possibilidade, a marca vai ser feita a prática, que aí vocês vêm para São Paulo, tá? A prática vai ser feita sempre aqui. Por quê? Porque a gente tem um controle do que está acontecendo no ambiente e com pessoas que foram treinadas pela gente, que fazem audiometria do jeito que nós lá do IEA acreditamos que é para ser feita, tá? E não de qualquer maneira. Quando a gente faz essa prática, vocês vão ser informados, e logo a gente já vai passar isso para vocês, vocês vão ser distribuídos em grupos. Então, a gente vai ter, inicialmente, pensando em 3 grupos de 8 alunos, né? Vai depender do número de alunos que permanecem no curso, porque muita gente se entusiasma e depois se desanima, né? Quando vê que tem que estudar, que tem que ler, que tem que trabalhar. E aí, esse grupo vem para São Paulo. Nesse momento, quando vocês vêm para São Paulo, a gente vai para uma clínica de fonoaudiologia, que é a da Uniban, onde vocês vão fazer atendimento e vão receber supervisão. A mesma coisa vai acontecer à medida que os módulos vão andando. Então, neste ano, a gente vai ter audiologia clínica. No ano que vem, vocês vão ter prática de processamento auditivo e aparelho. No final do ano, vocês vão ter DERA, emissões e avaliação infantil. E no outro ano, antes de terminar o curso, vocês têm a parte de autoneuro, tá? Para esses cursos, todos vocês vão ter que estar em São Paulo. Alguns vocês vão vir em 3 dias, outros vocês vão ficar uma semana inteira. Tudo isso vai ser agendado previamente. Então, assim que a gente tem as datas, a gente publica as datas e vocês vão se inscrever
dentro desses grupos, para poder vir para São Paulo para fazer esse estágio prático. Uma outra questão também, vocês vão estar sempre recebendo informes, recebendo comunicados, através de uma plataforma que se chama Moodle. Né? Eu vou só explicar rapidamente como é que ela funciona, mas depois o suporte e a secretaria vai passando, vai organizando com vocês o acesso. Cada uma de vocês recebe uma senha, acessa essa plataforma Moodle, e dentro dessa plataforma vocês vão encontrar o curso de vocês. Dentro desse curso vai estar, por exemplo, a aula foi gravada, as atividades que vocês têm que fazer, os prazos que vocês têm que cumprir. Então, por exemplo, vocês vão ter um roteiro de estudo. Vai ser carregado nessa plataforma questões que vocês têm que responder nos próximos 15 dias. Vocês têm até a meia-noite do dia 10 de abril para entregar. Não entregou, dançou. Porque à meia-noite a plataforma fecha. Vocês não vão conseguir subir, que a gente chama de subir, né? Carregar o roteiro de estudo que vocês responderam. Tá? Então, a cada módulo, cada professor, cada disciplina trabalha de uma maneira, se organiza de uma maneira. Porque as informações todas vão estar sempre sendo passadas para vocês via essa plataforma. Então, quando vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com o suporte, né, do IAA, que eles vão poder orientar vocês de como entrar, de como trabalhar com essa plataforma, para vocês poderem ficar sintonizados. Então, não esperem e-mail. A gente não manda e-mail, né? A gente só manda informação via plataforma Moodle. Dessa maneira, tudo que vocês tiverem que perguntar, tudo que vocês quiserem discutir, tudo que vocês tiverem que fazer, vai estar dentro da plataforma. Ah, teve um problema qualquer, por exemplo, algum professor ficou doente, a aula foi suspensa, vai ser na semana que vem. Isso vai ser informado via Moodle, tá? A gente vai disparar convite de sala de aula, como por exemplo para hoje. Tudo é através do Moodle. Vocês não vão receber, não esperem. Se vocês ficarem esperando receber informação via e-mail, vocês não vão receber nada, tá? Tendo dúvidas, entrem em contato com o suporte, entrem em contato ou com o Breno ou com o Thiago, que tem o suporte. A gente tem a Heloísa também, que fica de backstage também ajudando. Ela domina também o Moodle, então ela pode ajudar vocês a trabalharem com isso. A gente sabe que no começo é difícil. Não é que é difícil, a gente não está acostumado, tá? Eu falo, se vocês são boas de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de todas as outras 10 formas de comunicação, tranquilamente vocês se viram aqui no nosso sistema. Não vai ter nenhum problema para vocês, tá? Quando vocês vierem para São Paulo, vão acontecer duas coisas sempre. Vocês podem ficar tranquilos. Uma, a gente tem qualificação de projetos de pesquisa. Daqui algumas semanas, deixa eu pensar, no dia 7 de abril, eu vou dar uma aula para vocês de como fazer projeto. Porque a gente quer começar o projeto já, para dar tempo de quando vocês terminarem o curso, vocês terminarem o trabalho, para não ficar pendurado, tá? Então, quando vocês vierem em setembro, quem veio em setembro, outubro aqui para fazer aula prática, nesse dia, nessa semana que ela está aqui, ela vai passar por uma qualificação. O que é uma qualificação? Ela vai apresentar o projeto para 2, 3 professores que vão discutir com a gente, todo mundo junto, o orientador e mais os professores, o que você pretende, como é que a gente pode organizar esse projeto melhor, que dificuldades você está encontrando, que é para poder trabalhar esse dado, tá? Para facilitar a vida de vocês. Nessa ocasião, quando vocês vêm para São Paulo, vocês fazem a prova, tá? Porque as provas têm que ser presenciais, vocês têm que fazer a prova aqui com a gente. Uma outra questão que me ocorreu, e agora eu já esqueci, para lembrar, o que era? Estava falando da prova. Quando vocês vêm para a prática, vocês também são avaliados.
Vocês têm que trazer caneta, avental, tá? Todo o material. E para isso, dentro do Moodle, tem um manual que se chama Manual do Estudante. Vai ser colocado essa semana no Moodle, porque a gente andou fazendo umas modificações nele, umas adequações. E esse manual, tudo que vocês quiserem saber está lá. O que não tiver lá, vocês perguntam que a gente no próximo já insere, porque daí a gente já garante que também essa resposta vai ser dada. Para passar de semestre, para passar de módulo, vocês têm que ter média 7. Isso não é uma coisa que nós somos exigentes. É uma determinação do MEC para cursos de pós-graduação. Qualquer pós-graduação que você vai fazer, para você ser aprovado, é média 7. Presença, vocês têm que ter presença obrigatória. É de 75% a 80%. Tá? Então, por exemplo, eu não assisti a aula hoje. Tá? Esse módulo vai ter 10 aulas, você só pode ter 2 faltas. Se tiver mais que isso, você pode ser reprovado por falta. Ah, mas como é que você sabe que eu estava na aula? Ah, nós sabemos. Aqui na minha tela aparece uma lista de todo mundo que veio hoje. Tá? E a gente imprime o relatório via internet, o próprio Webex. O próprio sistema me dá essa lista. Então, a gente tem como saber quem esteve, quem saiu, foi passear e voltou, tá? Quem ficou, quem baixou a página e entrou no Facebook, quem fez, dá para saber tudo daqui. Nós temos um olho eletrônico que está vigiando vocês durante a aula, tá? Isso me lembra uma coisa que me deixava muito preocupada quando eu era estudante. Eu estava no colégio de Freira e tinha, em todos os lugares que a gente ia, tinha Deus me viu, na plaquinha. Deus me viu. Aí eu ia no banheiro e falava, putz, mas nem aqui Deus não deixa de me olhar. Então, vocês imaginem que é mais ou menos isso, tá? Pelo sistema, a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo com cada um de vocês, né? A gente sabe que imprevistos acontecem, pode acontecer tanto com vocês como com a gente, mas a disponibilidade para resolver as questões, a gente tem a maior possível, tá? A intenção é que vocês tenham a maior possibilidade de trabalhar bem com a gente e a gente de trabalhar bem com vocês. Todos os professores fazem roteiro de trabalho. Uma outra questão também, assim que a gente pensar nos projetos de pesquisa, pelo próprio Moodle, nós vamos colocar as linhas de pesquisa de cada professor orientador. E vocês vão se inscrever nessas linhas, de acordo com o interesse que vocês têm, né? A partir daí, durante todo o decorrer do curso, vocês vão ter 20 encontros de meia hora com cada orientador. O orientador que vocês escolheram, ou que foi determinado, durante esses 2 anos. E isso também tem folha de presença. Eu recebi uma folha de presença. A Juliana, está aqui o nome dela, entrou, ela é minha orientanda, ela vai fazer o trabalho comigo. Nós marcamos, isso vai ser agendado previamente. Agendou que eu vou ter este mês uma orientação com ela de meia hora. Eu recebo uma folha onde eu vou marcar se você veio ou não veio, tá? Porque é uma forma da gente trabalhar muito próximo. Porque o que a gente percebeu ao longo desses anos é que se você não tem esse grau de exigência, vocês acabam, por conta da vida de vocês, deixando para depois. Deixa para depois, deixa para depois. E esse depois faz com que a gente mesma, que vocês mesmos, desanimem com o trabalho que vocês estão fazendo. Então, quando a gente escolher um tema, escolher o projeto, determinar o que a gente quer estudar, é muito importante que a gente se mantenha no foco. Porque para fazer, sair fora do foco é muito fácil, tá? Então, eu vou... Dia 21/4 não tem aula, é feriado. Vocês já, no Moodle, já têm o cronograma, tá? O cronograma das aulas, de todos os do módulo deste ano inteiro. O cronograma, o manual do estudante,
E todas as outras informações vocês vão encontrar pela plataforma. O Kim me perguntou, a Lívia. Lívia, os encontros com o orientador, em geral, a gente faz via Skype, tá? Porque pode ser em horários que a gente não está nas salas de EAD. Eu, por exemplo, oriento durante o dia, às vezes, no final da tarde. Já tive orientação até na sexta-feira, no sábado, tá? Então, depende muito da organização de cada professor, né? Aí a gente se organiza junto. A gente disponibiliza, diz assim, professor tem tais horários, e aí vocês se inscrevem nesses horários. E a gente procura repetir sempre o mesmo horário para todo mundo. As aulas práticas estão organizadas para acontecer entre outubro e novembro, tá? Assim, agora que a gente fechou realmente o cronograma, já está tudo certo, a gente vai publicar no Moodle. Qualquer dúvida, não esqueça, entre em contato com o suporte, tá? Porque eles podem orientar vocês sobre qualquer questão, né? Na próxima aula, eu vou terminar essa parte, que eu comecei, que hoje a gente não terminou, e vou falar um pouco sobre a acústica e psicoacústica, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, porque parece complicado, mas à medida que vocês forem se envolvendo com o ritmo do curso, vocês vão sentindo que é gostoso, tá? É prazeroso para a gente e para vocês, tá bom? Obrigada, boa noite, espero que vocês tenham aproveitado e daqui 15 dias a gente se vê.